Olá, meus amigos de Manutenção com Propósito. Mais uma vez estou aqui. Vamos iniciar o nosso 11º programa. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nessa introdução, porque eu quero aproveitar todos os minutos com a nossa convidada de hoje. É um desafio muito grande para mim hoje estar aqui. Eu conversei... vou apresentar logo, né? Hoje a gente está recebendo a Andréia Sarmento. Ela é professora, engenheira civil. Ela vai contar a história dela. E como vocês sabem, né, eu sou da área elétrica, da área mecânica, e hoje a gente está entrevistando a nossa primeira profissional com relevância, com protagonismo, com uma história incrível da área de engenharia civil. Então, a gente estava conversando muito aqui antes de começar. Então, a minha expectativa é que, como sempre, a gente possa falar, possa inspirar você que acompanha o nosso canal, dar informações valiosas, tá bom? Então, como eu falei, eu vou ser bem rapidinho. Eu peço a você para se inscrever na nossa página no LinkedIn e no nosso canal do YouTube para você receber as notificações, tá bom? Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso 11º programa. Bom, Andréia, hoje quando eu cheguei aqui, que eu te conheci, a primeira vez que a gente tem algum contato, acho importante falar o nosso amigo Vitor, né, em comum, nosso padrinho aí, né, padrinho em comum. Que indicou, falou muito bem. E só esses minutos que a gente estava conversando aqui já deu para perceber o quão legal vai ser a nossa conversa. E aí, André, o nosso objetivo no Manutenção com Propósito é exatamente isso, entrevistar pessoas que trabalham com amor. A gente estava conversando aqui, eu estava até meio emocionado em ouvir essa história de vida, de trabalho, de amor, de carinho, tanto com o trabalho quanto a treinar pessoas, a tornar profissionais, formar profissionais. E muito obrigado por você vir aqui hoje. Muito obrigado por você participar desse nosso programa que a gente faz com muito entusiasmo e muito carinho. Muito obrigado. Queria que você desse as primeiras palavras de quem é a Andréia, falar um pouco da sua história. Bom, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu nunca fiz podcast na minha vida, então é um desafio. Show. Obrigada e obrigado pelo Vitor, porque o Vitor foi um ex-aluno, mas hoje é um amigo. E é difícil a gente começar a falar depois de 45 anos de formada, mas vou tentar ser o mais sucinta para vocês, mas eu acho que o mais importante de tudo é dizer para vocês que a gente vai procurar colocar a realidade da minha vida que seja um estímulo para quem possa ouvir e acreditar que é capaz de fazer, mudar e melhorar e amar aquilo que faz. Eu acho que essa é a minha filosofia de vida e eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas vou contar isso para vocês. Então, meu nome é Andréia Sarmento, meu pai foi motorista de praça, e tive o tempo todo dentro de uma escola pública, então isso é importante para dizer para você que eu não fui... Hoje a minha filha fez tudo na condição melhor, porque eu tenho uma filha de 35 anos, e claro que o que eu dei para ela não foi aquilo que meu pai pôde me dar, mas comecei com desafio, e fiz a escola pública, fiz o ginásio, fiz o científico, na época era ginásio científico, hoje já mudou tudo, né? E consegui... fazer uma prova para Sesgran Rio e conseguir passar para a PUC. Meu pai, como motorista de praça, certamente vocês imaginam hoje quanto é um valor de uma inscrição de uma faculdade de engenharia civil. Então, naquela época também não era fácil, mas ele me deu esse estímulo. Então, eu sou grata ao meu pai e falei isso a vida toda. Ele já foi embora o ano passado, mas falei a vida toda que ele me deu realmente o primeiro estímulo como pessoa. Ele acreditou em mim e eu fui brigar. E ele me deu, que eu brinquei com você, que eu tinha comentado, 544 qualquer unidade, que foi a matrícula na PUC. E isso foi em 74, em janeiro, e, para minha sorte, em março, a Sesgran Rio me chamou para ver se eu podia fazer uma troca para a UF no segundo semestre, fazendo engenharia civil. Então, eu fui premiada, né, de ganhar a faculdade pública e fui buscar lá os meus 544, qualquer coisa, que eu nunca tinha tido dinheiro tanto na vida. Então, o primeiro desafio que eu posso comentar com vocês é que não deixem de fazer aquilo que vocês acreditam. Eu fui na PUC e a PUC falou para mim, nunca ninguém pediu o ressarcimento da matrícula. Eu fui lá e consegui o dinheiro, passei 3 meses gastando dinheiro todo do meu pai, mas fiquei muito feliz porque ninguém tinha tido essa oportunidade de fazer essa briga e foi uma guerra dentro da PUC, como é que ia devolver o dinheiro para a Andréia.
Bom, então, falando para você que a gente fez 74 a 78 a faculdade, e eu vou sempre brincar, porque nesses 4 anos, eu fiz 4 anos sem uma VS. O pessoal, André, eu fui. Mas, claro que ninguém faz nada sozinho. Eu acho que foi um desafio para mim, como estudante de engenharia, mas a gente conseguiu fazer sem uma VS. Passei direto em 4 anos. Caramba, não ficou em recuperação em nenhuma, nada. Nenhuma. Legal. Em 79, eu fui convidada para dar aula na universidade. Eu costumo brincar que eu pulei a janela, porque eu não fiz prova. Naquela época não tinha prova. Hoje você tem que ter mestrado, doutorado e tudo mais. Naquela época não aconteceu. E naquele momento, né? Hoje o ensino superior é muito mais acessível do que era na época, né? É muito mais fácil hoje a gente conseguir fazer um ensino superior. E como era naquela época? A sua turma, por exemplo, você era a única mulher da turma? Na realidade, a gente tinha 30 alunos e eram só 8 meninas. Ah, legal. Era um desafio. Na parte de civil era que tinha sempre mais, mas realmente não era muito... o percentual era pequeno, mas ainda já existia. Mas, sem dúvida nenhuma, brigar dentro do mercado que é só meninos e as meninas estavam sempre em paralelo, né? Você falou que foi 74 a 78? Eu comecei no segundo semestre de 74 e acabei em 78 no segundo semestre. Em 79, nunca tinha dado aula de hipótese nenhuma e me chamaram para dar aula. Eu fui falar com um professor que foi meu professor e me perguntou se eu queria fazer parte da disciplina dele de mecânica dos solos. Lá fui eu, nunca tinha dado aula. E o detalhe, foi a disciplina que eu tive a menor nota, número 6, para passar. Eu falei, gente, como é que eu posso dar aula no negócio que eu tirei 6? Então foi um desafio, mais um desafio na vida. Tentei entrar no fundão para começar a fazer mestrado, mas em paralelo eu já estava dentro do metrô. Por acaso o metrô foi meu sangue, quando eu fui estagiária do metrô em 78, 77, 78. Caramba, que legal. Eu fui estagiária naquela centro de manutenção. E aí eu não consegui, quer dizer, na realidade, eu estava já no metrô, na Companhia Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, a ASCOR, e quando ele me chamou, eu falei, bom, agora eu vou sair, eu vou ficar só dando aula. E eu falei isso pro meu gerente no metrô, falei, estou indo embora, deixei a mesa e fui para a universidade. E aí na universidade falei, professora, agora eu vou ser só professora. Aí ele falou assim, por quê? Outro desafio que me deixou muito feliz. Por quê, professor? Você não pode fazer as duas coisas? Eu falei, pera um bocadinho. Corri lá no metrô e consegui conciliar, foi a minha vida, foi o meu desafio. Eu consegui conciliar ser professora e estar no mercado de trabalho. É difícil. É difícil e é muito bom, né? A importância do professor que está dando aula, formando profissionais e tá com aquela experiência de trabalho, você pode trazer várias analogias, exemplos, né? Foi a minha história linda que eu tenho que dizer para você, que eu fiquei nos dois lados, eu estava uma perna no mercado e uma perna na universidade. Então, isso me deu uma relação muito forte com meus alunos, porque a brincadeira era assim, fica perto dela que ela sempre tem um estágio, tá prestes a conseguir. Então, eu era sempre muito bem-vinda dentro do meio acadêmico com os meus alunos, porque sabia que eu, de alguma maneira, meu trabalho era sempre alguma coisa no mercado e que eu podia dar chance, e realmente tenho que admitir para você que eu fiz com muito carinho, e tenho pessoas que hoje estão... A primeira aluna da minha turma de 79, eu fui madrinha de casamento. Que legal. Eu fui dentro da igreja com ela, hoje é minha amiga, ela é professora da UF, Ana Virgínia, mas foi assim, foi uma relação que foi de muito carinho. Primeira aluna, ela ficou na frente e eu comecei a dar aula, eu falei, ai meu Deus, com 23 anos, 24 anos, olha que desafio, né? Então foi muito bom, foi empolgante, aí depois ela me chamou para ser madrinha de casamento dela. Então, eu fui madrinha de 5 alunos dentro da escola. 5. Que legal. E fora tudo aquilo que eu brinco, que eu sempre fui fazer conta de quantos professores homenageados a gente participou, como no final de curso, foram quase 30. Então, uma professora paraninfa. Então, é um desafio que me deixa muito orgulhosa de ter feito o que eu fiz na minha vida acadêmica. E fiz amigos, né? Então, a minha história na escola é uma história que me deixa assim, eu choro o tempo todo. Todas as vezes que tinha professor homenageado,
homenageada, caía, fazia minha filha ia lá junto comigo. Então, foi uma vida acadêmica rodeada de amigos, de ensinamentos e parcerias. Essa que é a verdade. Então, em paralelo com isso, eu continuava no metrô, depois eu fui para o Ministério da Aeronáutica e depois um desafio como mulher. Eu fui fazer treinamento, eu fui para uma empresa de treinamento em paralelo. E aí, a empresa de treinamento foi um desafio que eu tive, claro, pessoas amigas. Nunca você faz nada sozinho. Você sempre tem alguém que te ajuda. Vai te ajudar e vai continuar se você for capaz. Então, eu sempre brinco com isso. Dá um empurrãozinho e você se vira o resto, né? Então, essa ajuda foi um primeiro evento no Hotel Glória, com 40 alunos na área de recuperação de estruturas de concretos, que semana que vem a gente está mexendo de novo nesse assunto e nós estamos lá dentro do Clube de Engenharia fazendo um evento que já está praticamente com 25 alunos dentro de sala de aula. Eu não consigo parar. Essa que é a verdade. Deixa eu beber um golinho d'água aqui. Fica à vontade. Vou aproveitar também. Então, esse desafio de aula, né, de escola, da universidade, e em paralelo eu comecei a montar cursos dentro da engenharia civil aqui, no Clube de Engenharia, no Hotel Glória, nos hotéis ao redor do Rio de Janeiro. Isso me deu quase 3 mil pessoas treinadas em menos de 5 anos que a gente fez. Então, aí a Andréa Sarmento continuou aparecendo também com treinamento de fora com a empresa chamada Exemplo Treinamento e Desenvolvimento. Então, lá foi mais engenheiro civil, mais história para contar e sempre, de alguma maneira, perto das pessoas que estavam sempre passando por mim e me deixava muito feliz por isso. Em paralelo com isso, eu resolvi... quando eu fiz esse primeiro evento de recuperação de estruturas de concreto, tinham vários palestrantes. E tem um palestrante que cismou comigo, dizendo assim: André, eu queria que você trabalhasse comercialmente de tecnologia no mercado do Rio. Eu falei, eu fui engenheira civil, professora, planejamento, controle, eu nunca vendi nada, como é que você quer esse desafio? Mais um desafio. Eu falei, não quero não, como é que eu vou fazer isso? Aí desafiou, ele começou a conversar, me convenceu, e eu aceitei o desafio. Vou trabalhar na área comercial e técnica dentro do mercado de trabalho do Rio de Janeiro. Era uma empresa inglesa que as pessoas entravam na obra de terno e gravata. O meu engenheiro, vocês terem uma ideia, na obra da Brahma, aqui em Campo Grande. Sim, não sei, 32, né? Ali no quilômetro 32. Isso. Até hoje estou mexendo nela agora de novo, mas o engenheiro que trabalhava comigo, que foi meu aluno, para variar, né? Até hoje continua comigo, nesses anos todos. Tem mais 45 anos de formado, ele tem 40 comigo. E aí ele botava terno e gravata, ele ia para a obra de terno e gravata. Eu falei, gente, vocês loucura, como é que... Porque era uma empresa inglesa e que estava acostumada com um clima que não era do Brasil, e aí a gente teve que quebrar esse paradigma de terno e gravata dentro de uma obra de construção civil, de uma indústria, né? Mas foi um desafio. E foi a primeira obra que eu fiz de 50 mil metros quadrados, 49.110 metros quadrados executados, coisa até então que nunca tinha sido feito no Rio de Janeiro, que está no Brasil, revestimentos dentro de uma indústria. Então, o primeiro desafio como área comercial técnica, eu consegui com a Brahma. Essa obra foi trabalhada de tal forma que eu não era vendedora, eu era gerenciadora da obra, então eu ficava dentro da obra. Então, uma coisa é você trabalhar comercialmente dentro de uma solução, que a gente vendia o produto, mas outra coisa é gerenciar essa obra, e cada vez a gente fazia mais coisa dentro da Brahma. Então, foi um desafio grande que a gente desenvolveu o primeiro trabalho, diria assim, expressivo da engenharia civil dentro do Rio de Janeiro, e não tinha experiência alguma. Eu acho que faz sentido demais, né? Você, principalmente na nossa área, eu não sou da engenharia civil, mas você tem uma pessoa do comercial que entende do que está falando, eu acho que você consegue convencer a necessidade, né, de uma maneira bem legal. Você concorda que o fato de você conhecer tecnicamente ajudou muito nessa tua... Sem dúvida nenhuma. Eu sempre costumo brincar com os meninos. Eu não quero... Era sempre muito costumeiro a gente trocar ideia como estudante e com a Andréia, que era professora. Então, eu começava a conversar, saber o que você pretende fazer de engenharia civil, né? Que eu só pegava engenharia civil. Peguei até um pouquinho de turma de resto, mas o meu foco foi sempre civil. E aí eu dizia para eles, vendedor, você não pode ser... Engenheiro civil tem que construir prédio. Não é isso, não. Você tem que fazer aquilo que você gosta e entender, e aí justamente veio esse lado que me deixou muito feliz, de ser comercial
dentro de um assunto altamente técnico. Então, eu não tinha problema de dizer assim, você é vendedora. Eu falei, sou vendedora, não tem problema, não vai me trazer problema algum me chamar de vendedora. Só que eu vou levar uma solução para você. Você vai fazer uma troca. Você vai comprar um produto, mas eu vou te dar uma solução. Então, esse cunho, tirei um pouquinho da cabeça dos estudantes de engenharia que estavam ao meu redor, que você tem, aí vem várias especialidades da engenharia civil, como você tem no teu lado elétrico, é que você tem que entender o que você, como ser humano, quer fazer na tua vida. Eu sempre brinquei, eu tenho pessoas, alunos, que estão acostumados a ficar dentro de como nós estamos aqui, em 4 paredes, ele e o computador e mais ninguém. Então, ele vive bem, vive feliz assim. Tem outros que querem ficar na obra todo o tempo, no calor danado, fazendo obra acontecer. É outro foco. Outro que quer ser, eu conheci, fui na ArcelorMittal, e fiquei muito orgulhosa disso essa semana, encontrei um jovem que tem uma empresa que ele fazia BIM para prédios, em Barra Mansa. Esse BIM para prédio, hoje ele está fazendo BIM para uma obra de R$1 bilhão dentro da ArcelorMittal. Um rapaz novo, e o que é o BIM? Ele interfaceia todos os projetos multidisciplinares e no novo. Então, ele encontrou um mercado para ele. Então, cada dia você vai encontrar um espaço que você seja o melhor e aquilo que você realmente faz feliz. Não dá para você querer ser rico porque você vai fazer engenharia e você acha que você, em casa, em 4 paredes, você vai ser bem. Não dê certo, não funciona assim. Você falou uma coisa interessante, né? Primeiro, a variedade de perfil. Então, como você fala de a pessoa que gosta mais de estar na obra, e a gente consegue perceber isso rápido, né? O perfil do engenheiro, da pessoa, do trabalhador. Tem gente que gosta mais de estar com a mão na massa, lá em campo, acompanhando de perto. Outros, e tudo bem, são perfis, então já tem essas diferenças. E também tem a diferença da especialidade, né? Que a gente conversava. Eu achei interessante que você deu um exemplo para mim ali fora, falando sobre a odontologia, né? Às vezes, eu comecei a tentar entender e tentar esclarecer, porque a gente faz muita apresentação técnica da linha que a gente atua como uma empresa alemã, MC Bauchemie, que a gente trabalha há 20 anos. Então, eu começo as palestras mostrando as especialidades da odontologia. E a sua professora vai falar de odontologia, eu estou falando de engenharia civil. Aí boto lá 22 especialidades. Aí o pessoal fica olhando, prestando atenção. Falei, o que ela vai falar daqui para frente, né? E aí eu comento que você não adianta, você pode ser engenheiro civil e você não é obrigado a saber um projeto de ponte, você não precisa fazer um trabalho de porto, você não precisa fazer um laudo. Cada um tem a sua especialidade. Então, eu começo, quando eu apresento o assunto que a gente vai desenvolver, que isso é reparo de reforço de estruturas de concreto, não tem norma, são normas internacionais, não existe no Brasil. E aí eu falei assim, aí tem gente estudante, tem engenheiro com mais de 20 anos, tem engenheiro que tem 40 anos e nunca tinha visto isso. Não tem problema, porque você não teve oportunidade de vivenciar. Então, não tenha vergonha de dizer que não sei. Essa que é o foco. Você tem que dizer que você quer aprender. Então, o foco que eu apresento quando você estava fazendo comentário é justamente ser humilde e diga não e diga sim na hora que você entender. Eu sempre agi dessa maneira. Então, não, eu vou ficar com vergonha porque eu não sei. Tenha vergonha não, você fala, esclarece. Esse foi o meu cunho dos meus 4 anos na escola. E o pessoal dizia assim, André era cara de pau. Eu perguntava, ninguém sabia, eu era a primeira a entrar, a última a sair, tinha direito de perguntar o que eu não entendia. Porque quando você chega depois do professor, danou-se, você não consegue ter moral para perguntar alguma coisa. Então, era a minha estratégia, chegar mais cedo que o professor e ficar mais tarde, fazer umas perguntas, e aí o pessoal ficava assim, não tem jeito, ela tem que responder. Então, esse é o cunho de que você tem que fazer as coisas acontecerem. E não tenha vergonha nunca. Dizer que não sabe não é vergonha para ninguém. Ficar sem saber, aí que é frustrante. Você vai continuar com essa negação dentro da tua cabeça e você não vai ser um bom profissional. Exato. A gente fala muito sobre... eu aprendi num treinamento que eu fiz sobre comunicação vulnerável, né? Quando você fala isso para os alunos, igual você está falando para a gente aqui, por exemplo, você fala que, olha, que eu não sei, eu vou perguntar. E isso é uma forma que você ativa a turma, né? As pessoas que estão estudando com você a ficarem mais à vontade, né? Nas empresas, eu costumo falar, a gente trabalha, a gente precisa de dinheiro para viver e tudo mais. Então, às vezes, a gente não quer se expor.
Mas a partir do momento que o líder, né, da turma, o líder da equipe, ela tem essa comunicação vulnerável, o colaborador fala assim, ou o aluno fala, poxa, então eu posso falar que eu não sei, né? Então, pô, tá tudo bem eu falar que eu não sei. É muito legal ver você falando isso, porque é muito do que eu acredito também, sabe, André? A gente já comentou, tem até um corte nosso que a gente fala que o reconhecimento da ignorância é o primeiro passo da sabedoria. É uma frase de caminhão, claro, né? É uma frase de caminhão que a gente viu em caminhão. Mas isso eu não sei, vou aprender. Você abre uma porta aí para o aprendizado. Eu acho que é isso que me demandou a minha vida, sempre fazendo a honestidade de dizer não para aprender a dar valor ao sim. Então, foram esses anos como professora e amiga daquilo que passou na minha vida, né? E eu acho que é isso. Hoje, só para fechar aí a parte de desafios como mulher, né? A gente trabalhou nessa obra da Brahma, que foi com uma empresa inglesa, que foi 600 milhões naquela época de investimento como fábrica, né, na Brahma. E depois, o que foi representativo para mim é a história do Maracanã. Eu brinco que eu sou antes do Maracanã e depois do Maracanã, porque esse trabalho foi um trabalho também feito a 4 mãos, e dizem, né, que não foi no livro do Guinness, mas como eu comentei com você, a história é que o Maracanã foi a maior recuperação do planeta. Então foi um desafio. A empresa é alemã e teve uma história muito engraçada, né, porque o dono, Mr. Miller, nunca visitou, tem 20 e poucos anos de Brasil, né, que eles têm mais de 60 no mundo, e ele nunca tinha visitado obra nenhuma. E aí eu estava em São Paulo e o meu diretor falou, Andréia, ele quer ir lá ver o Maracanã. Eu falei, você está brincando, eu não sei inglês, o que esse homem vai fazer lá? Eu não conheço ele, não sei o que eu vou fazer com ele. E eu fiquei apavorada, né? Eu falei, e agora? O filho dele hoje, que é o CEO, que era um rapaz, diga-se de passagem, parece um príncipe, né? Falei, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, bom, primeira coisa que eu vou fazer, peguei o telefone, liguei para minha filha, falei, compra 2 camisas oficiais do Brasil, porque era a época da história do... Compra, que tamanho? Eu falei, médio. Eu vou chutar. Não sabe qual é o Não tamanho? Sabia nada dele, nada, não tinha nada. Eu nunca tinha olhado para cara, só fotografia em revista, né? E foi assim que eu fiz, né? Aí ele veio... Aí, para o meu outro lado, tinha um aluno, para variar, dentro do Maracanã. Ele era o responsável pela parte financeira. Eu falei, André, vem o homem aí. O que eu vou fazer com ele no Maracanã? Aí ele falou, professor, eu não vou estar aqui nesse dia, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um vídeo em inglês para contar a história do Maracanã. Menos ruim. Aí eu falei assim, agora, aí eu peguei, tem um empreiteiro, que diga-se passagem até hoje é meu amigo, eu falei, Roberto, eu vou trazer o dono da MC no Maracanã. O que eu vou fazer? Ele é alemão, não fala nada em português. Aí o que ele fez? Achou um pedreiro dentro da Concrejato que falava alemão, que veio ele era alemão. Ele veio e trabalhando com lindo, um homem maravilhoso, que eu botei do lado do Mr. Miller para conversar em alemão, que eu me livrei dele. Então, você imagina, um peão falando com um dono, um empresário de sucesso. Que legal, hein? E eles saíram caminhando, e aí teve um comentário da esposa dele, né? Dizendo assim, eu nunca tinha visto tanto saco da empresa dentro de uma obra só, porque era 200 carretas de material que a gente fez isso em menos de 2 anos. Caramba. Você bota 200 carretas, uma atrás da outra, de 25 toneladas. Esse foi o desafio. Então, eu costumo brincar assim, choramos, foi surreal, porque não estava se preparando, era muita coisa num tempo muito curto. Então, teve, por exemplo, um dia que eu estava num hotel, o meu gerente estava aqui, o meu diretor estava na Alemanha. Eu falei, e agora? Não dá, não tem como fabricar do tempo que eles querem. Eu falei, se vira. E aconteceu. A gente fez e deu certo. E foi um desafio maravilhoso. E, por pior que seja, eu tive que ir para a Alemanha, levar o livro do Maracanã e perder de 7-1. Ele ganhou, além de tudo, ele ainda ganhou a Copa do Mundo. Foi horrível essa história, mas eu tive que admitir que ele ficou muito feliz, que estava jogando golfe lá com a blusa do Maracanã do Brasil, né? Essa que é a verdade. Você falou o seu desafio como mulher, né? A gente está na Semana da Mulher, né?
Como eu estava conversando com... A gente sempre grava o episódio e lança uma semana depois. Então, parabéns para todas as mulheres. Obrigada, né? para nós e para todas elas, que a gente vive num desafio, né? Obrigado pelo carinho. E eu te falo que também é outro desafio, que dia 18 fui convidada para São Paulo para fazer um podcast sobre mulher. Legal. Uma engenheira projetista de impermeabilização que vem de Brasília. Eu sou daqui, vou ficar em São Paulo e também agora já estou me acostumando com a ideia. Eu já comecei, então vou tentar esse desafio lá em São Paulo como a história da mulher na engenharia, né? Que legal. Assim, você pode falar com muita propriedade, né? Hoje a gente tem diversas atitudes, né? As empresas hoje estão sendo muito positivas nisso, com as vagas voltadas para mulheres, abrindo portas, né? Para as mulheres. E você é um exemplo de vida, de trabalho pra gente. Parabéns, assim, como você falou desses destaques que você falou da sua carreira. É uma história que é para falar com orgulho mesmo. Parabéns, tá? Eu queria só de registrar também, porque foi uma opção de vida, né? Eu tive a minha filha com 33 anos e também fui mãe solteira. Então, toquei a minha vida sozinha. E não foi fácil, imagina, meu pai simples e tocando trabalho e tocando criança, e foi muito desafiante, foi realmente, e o que eu acho que é legal é você entender que a cada dia você pode melhorar e você pode fazer melhor. Então você não pode nunca admitir que você não consegue. Você vai conseguir, é só uma questão de tempo. Mas você tem que acreditar nisso. Então, esses desafios, desde a época da faculdade, depois desafio com o emprego, eu costumo brincar que eu nunca fui demitida. Eu fui pedir demissão das empresas que eu trabalhei, Ministério da Aeronáutica e o metrô, para ficar como empresária. Estou empresária até hoje. Eu quero dizer isso bem, porque a gente vive aprendendo. É uma empresa pequenininha, mas que a gente tem que fazer criatividade a cada momento. Então, eu tenho, nessa época que eu dei o curso, eu me lembro bem, para contar a história assim de coisas que não são, às vezes, muito boas, né? Eu tinha um escritório na Rio Branco e eu comprei uma máquina de xerox para fazer as apostilas que era na mão, xerox, encadernado, tá? Uhum. E aí chegou um momento que não tinha mais curso, eu estava uma dificuldade grande, e o preço do aluguel da xerox era igual ao aluguel da sala. Então eu estava numa situação complicada, porque eu não tinha pai rico, não tinha marido, eu tinha que resolver a minha vida ali, não dava para pedir para ninguém. E, para ser sincera, aconteceu que um amigo da família, ele era advogado da Globo, e a Globo tinha um contrato enorme com ele. Eu falei, meu amigo, me ajuda aí, tira isso daqui de perto de mim, porque eu não quero, não tenho dinheiro para pagar. E aí ele ligou para a IBM, e a IBM pegou a máquina, porque eu era pequenininha, para eles era mais uma situação, mas para a Globo não. Então eu quero agradecer, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda nunca. Agora, você não pode ficar abusando, né? Você não pode persistir no mesmo erro. Essa que é a verdade. Você falou uma coisa interessante que eu acredito que é as coisas que acontecem na nossa vida forjam, né, nos forjam. Sim. O acesso facilitado às coisas, eu sempre faço, eu tive uma infância humilde, né? Eu costumava falar hoje, eu tomava um danoninho, era uma vez na semana, né? Hoje em dia as crianças escolhem se a uva tiver caroço, não come. Não come, é verdade. De alguma forma, eu acho que os profissionais que são, né, de uma geração anterior, que foram forjados com muita dificuldade, acabam que essa garra serve como combustível, né? Por isso que a gente fala com bastante orgulho do que você conquistou, do que a gente consegue conquistar, porque é tudo com muita luta. O momento social é outro também, né? Claro, não. A oportunidade social... que a gente dá hoje, você dá para os teus filhos, não foi aquilo que você recebeu. É verdade. E eu também não, então... Eu só espero que a galera mais nova, né, que tem essa facilidade para um monte de coisas, e também tem algumas dificuldades para outras, exemplo, falando dos profissionais e jovens de hoje em dia que entram no mercado de trabalho. As informações são mais fáceis, como você falou, você se formou, estudou de 74, 78. Sim. Para buscar as informações era muito mais difícil. Muito. Hoje você dá 2 cliques. Não, Google, tudo tá lá. Né? E tem o lado bom disso, mas também tem o lado complexo disso, né? Que a quantidade de informação pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim também, para você não se perder. Então, acho que, de maneira diferente, os jovens, há um tempo atrás, tinham pressões diferentes. Sim. E hoje tem pressões... Também tem pressões, mas de um formato diferente, né? É verdade. Eu acho que esse tipo de coisa que você fala
tudo está no Google, não é bem assim. Aí vem a história que nesse rapaz que eu estava conversando com ele lá na Celor, que a gente estava falando sobre o BIM, eu falei, daqui a pouco você não precisa mais de engenheiro. Aí ele falou, não, mas sempre vai ter o poder de análise. Então a gente tem que sempre acreditar que a máquina vai te ajudar, mas o poder de análise você não vai largar, não. Senão você fica numa condição muito desfavorável. E, infelizmente, aqueles que acham que só a máquina funciona, os acidentes acontecem porque a máquina não funcionou. Eu tenho uma história de um amigo que hoje ele faleceu, ele trabalhou para o Oscar Niemeyer, coisas maravilhosas, e em um determinado momento a coisa mais simples, que era fazer um reservatório, ele esqueceu de olhar um item dentro do programa e levou ao colapso. Então, é sempre importante o homem analisar, por mais que você tenha uma máquina para te ajudar. Exato. Então, o BIM, quando ele falou, mas tem que sempre alguém olhando, porque você vai botar lá e depois ele vai fazer sozinho? Não, você tem que ter um poder de análise. Então, acho que é legal. Bom, eu acho que eu já falei demais de mim. A ideia é essa mesmo. Eu acho que, se eu pudesse falar para vocês, né, e para você, o que eu resumo é vontade de passar alguma coisa para alguém, vontade de retribuir aquilo que eu recebi a minha vida inteira. Muita coisa boa, e eu acho que isso a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui e incentivar esses jovens que estão aí e dizer assim, vocês são capazes, vocês podem fazer. Vai ser difícil? Vai ter momentos difíceis? Vai, mas não se abata. Vá continuar. E uma coisa que eu sempre pensei é, você nunca faz nada sozinho. Peça ajuda. Tenha vergonha. Não dá. Eu sempre digo que eu não sei tudo, mas eu sei aonde estão as informações que as pessoas que estão em volta de mim. Então, se você não sabe, vá descobrir aonde está a informação. E quem tem informação tem o poder. Eu sempre falava isso na universidade, na escola, porque você tem que ser humilde e objetivo. É verdade. Eu tenho certeza que, assim como eu, né, ouvindo você falar da sua vontade de entregar, de multiplicar aquilo que você aprendeu, todos nós conseguimos lembrar de algum professor, de alguém que na nossa vida foi especial. Você falou que foi madrinha de casamento, de alguns alunos. Com certeza você que está nos acompanhando, você vai lembrar do seu curso técnico, da sua faculdade, alguém que fez a diferença na sua vida, né? Isso é fundamental. Eu digo para você que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu dei aula há 37 anos e todo ano, todo semestre eu perguntava quem conhece a sua professora de primário. Eu nunca tive resposta positiva. Aí eu dizia assim, eu fiquei com a minha professora de primário até 2 anos atrás. Eu tenho 68 anos e ela morreu, infelizmente, mas eu tinha a referência da minha professora de primário. Ela participou da minha formatura, ela participou do casamento da minha filha, ele participou de todas as partes que eu pude com a minha professora de primário. E foi a inspiração, porque naquela época a professora de primário era a professora de primário, amor. Ela conseguiu comprar edificação, ele comprou uma casa de campo. Então, ela fez porque ela amava. Então, eu aprendi a amar, aprendi a dona Lucy Costa de Oliveira, que me ensinou esse tipo de coisa. Não tem preço o amor que ela passava para os alunos. Ela contava dizendo que era a aluna que ela mais gostava. Aquela história de professora que eu gosto de paparicar a aluna. Eu também dizia para ela que você era a professora mais linda que eu tinha na minha vida. Então, foi assim que a gente conseguiu. Eu acho que é importante. E que vocês sirvam também, não tenham vergonha de falar que ama, que você gosta, que você está querendo ficar perto. Isso é muito bom para as pessoas em volta. Então, nunca tenham cuidado de falar, eu não vou falar muito porque vou, de repente, deixar a pessoa cheia de valor. É para deixar mesmo. Se você faz, se você gosta, fale. E fala para o seu chefe, fala para o seu filho, fale para qualquer que você seja, para você passar o bem, não vendo a quem. E vamos nós. Vamos continuar. E as pessoas, a gente influencia, né? A gente traz propósito para a vida das pessoas, né? Bom, vamos lá. Olha, como eu falei, eu não ligo muito. A gente tem um formato no nosso podcast, mas cada conversa é uma conversa e eu estou extremamente feliz em ser motivado e inspirado pela sua história, tá bom? Obrigada. Bom, voltando ao assunto aqui, agora a gente vai entrar em algumas dúvidas. Eu estava muito apreensivo porque eu não sou da área de engenharia civil. Eu tenho várias curiosidades, mas muito brutas, né? Muito... Se eu passar no teste, vamos lá. Muito brutas, né? Assim, eu acho incrível, como você falou das grandes construções. O Maracanã, todo mundo que passou ali,
que já foi assistir um jogo de futebol, né? A primeira vez que eu assisti um jogo, o Flamengo perdeu. Eu sou flamenguista. Eu né? também sou. Meu namorado é vascaíno, mas não tem problema, não. Que legal. É uma cidade ali dentro, né? É um mundo. É incrível. E você fica perguntando, cara, como isso é feito? E o nosso viés aqui é a manutenção. Então, eu estava conversando contigo mais cedo, eu falei, cara, eu não sei. Hoje, quando a gente instalar um equipamento na indústria, a gente sabe que tem um plano de manutenção, a gente tem lá vários indicadores, né? Várias medidas. E aí, quando eu olho para a engenharia civil, meu Deus, eu não sei. Eu fiz um exemplo simples. Eu falei, cara, a pessoa faz um viaduto ali. Você falou. Depois que o viaduto está pronto, tem alguma coisa para fazer? Ou eu garanto que a construção ali foi bem feita e eu tenho uma durabilidade? Eu acho que isso é um assunto interessante. Eu diria para você que a gente tem uma linha divisória disso aí. Na minha época, né, a norma NB1 falava-se sempre em segurança. Então, o foco era a segurança. De 30 anos para cá, ou 20 anos para cá, a gente tem que falar em durabilidade. Então, o foco... Eu, por acaso, hoje estava conversando com uma empresa que trabalha para a Petrobras, a Transpetro, e aí, no caso da obra deles, eles estão fazendo recuperação do pia ali da Ilha do Governador, e eu perguntei para eles, e a proteção? É a durabilidade? Ninguém fala. Então, hoje, algumas empresas já têm foco nisso. Vou falar bem aí que eu não tenho nenhum interesse, mas uma Vale do Rio Doce, uma CSN, uma Térnio, eles se preocupam com aquilo que você está falando, manutenção. Você vai fazer uma obra hoje, como a gente conseguiu, eu sou orgulhosa, vou suspeita para falar, né? Uma das obras que eu falei do Maracanã, mas vou falar do metrô. Legal. O metrô, além de ser... Eu fui estagiária do metrô no Centro de Manutenção, para quem não sabe, ali na Presidente Vargas, né? Então, foram 56 mil metros quadrados de construção de uma área de local para fazer manutenção dos equipamentos rodantes, materiais rodantes, né? E o metrô, isso aconteceu uns 6 anos atrás, ele entendeu que aquela área que tem 56 mil metros quadrados corria riscos, porque foram feitos na minha época, em 1978. Então, quando eu era estagiária, aquilo foi construído e depois deixou o tempo passar. E aí, hoje, tem o Metrô Rio, que é uma empresa que está fazendo concessão do metrô. Então, qual é o foco? Ela faz a manutenção, mas ela tem que ter toda a estrutura de sem risco para poder fazer a manutenção dos trens. Então, o que ela fez? Ela pensou num projeto para recuperar aquilo que era o centro de manutenção e durabilidade. Perfeito. Tudo que nós fizemos lá, e diga-se de passagem, eu agradeço muito o carinho e a oportunidade do Vitor, a gente pensou no segmento de durabilidade para manutenção, porque ele precisa de uma concessão há mais de 20 anos. Legal. Então, esse foco, infelizmente, quando você fala em obra pública, infelizmente, na obra pública ainda não está nesse conceito, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas, quando você fala em concessão pública, concessão de área pública que está na mão de privado, eu não tenho dúvida. Então, esse é o foco diferencial. Quando o dono da empresa precisa tê-la viva para um determinado tempo. Então, o metrô fez isso e foi um desafio para a gente, fiquei muito feliz. Hoje, a gente tem obras como a Vale do Rio Doce, que recupera e protege. Legal. Isso é diferencial e não é ainda a grande maioria, mas vai chegar lá. Então, pensar na manutenção na engenharia civil, se eu pudesse te dar uma opinião pessoal, tem muita coisa para ser feito, mas já começou, não dá para parar. Aí você fala assim, as soluções de engenharia são as mais diversas possíveis, mas se fala em durabilidade. Então, você vai falar assim, eu vou fazer obra para 2 anos, para 10 ou para 20 ou para 30. Então, esse é o foco da engenharia civil que tem que estar na cabeça das pessoas. Aí você fala assim, no prédio, área predial, que você vai entregar, a construtora vai te entregar um prédio, você vai comprar um apartamento. Aí o que ela faz? Vai embora. E aí, como é que fica? Os 5 anos, os 5 anos de garantia. Então, hoje, você tem normas que falam em durabilidade dentro da área predial para 20 anos. Tudo está mudando, mas não está mudando do jeito que gostaria. Tem normas e tem um ABNT muito forte nessa direção de buscar
cuidados para não fazer o que fazia há 20 anos atrás. Você entrega e fica tocando, vendo os 5 anos bater para depois ir embora. Para falar que não tem mais nada, não tem mais nada para fazer. A ver com isso, né? Então, hoje, não é bem assim. As empresas, as construtoras, ao meu ver, têm se preocupado com isso. Não tem feito tudo que deveria, mas está no caminho. E na área industrial, não. A área industrial é necessidade, né? Então, se faz com um pouco mais de peso, como foi o metrô, investiu pesado naquilo que pode dizer assim, preciso considerar que a obra que eu estou fazendo reforma vai durar 20 anos. Perfeito. Eu sou super suspeito para falar do Metrô Rio também, né? Que é atualmente o meu... Teu sangue, né? O meu trabalho, eu gosto muito de ir lá também. É legal ver uma observação de uma pessoa que pegou lá no começo, né? Conhece a história, bem legal. Bom, para eu não ficar falando da empresa que eu trabalho com tanto carinho, vou tentar aqui falar. Você falou sobre mudança de atitude no fato de entregar o projeto, né? Eu acho que é isso que você falou, né? Que você consegue entender que hoje mudou bastante em relação a isso. Antigamente se entregava o projeto e acabou. Você acha que a imagem da empresa que faz também, por exemplo, vamos supor que a empresa dá 5 anos de garantia. O que a lei manda, né? Mesmo que passou 5 anos, a empresa ela tem uma imagem para zelar, né? Então, você acha que essa entrega meio que é um resultado disso, dessa ampla visualização de mercado? Eu diria para você que hoje, com tudo que a gente está fazendo aqui, um podcast que todo mundo descobre, todo mundo vê, então a divulgação da engenharia, da verdade da construção, ela é muito passada automaticamente. Não dá para você esconder. Eu vou fazer uma obra, vou esconder que ninguém sabe que deu errado. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter muito cuidado, e eles têm muito cuidado. Eu acho até essa obra que caiu aí em São Paulo, a empresa está tentando botar todo mundo num lugar para não deixar as pessoas que estão morando em condições difíceis. Eu acho que essa busca do cuidar, até porque o lema da minha empresa que eu trabalho é construir é cuidar. Então, é cuidar mesmo, você não pode deixar. Então, hoje está bem relevante essa preocupação de uma maneira geral. Aí você fala, tem gente que... Aí você comentou uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês e falar aquilo que a gente tinha conversado, que são as etapas da construção. Então, quando você faz um bom projeto, você tem todo o detalhe do projeto para você conseguir fazer uma execução devida. E se você consegue fazer uma execução devida, você entrega uma manutenção legal, reduzindo todos os problemas. Então, tem uma lei, isso é uma lei que está ligada à parte de reparo de estruturas de concreto, porque é a minha área, né? Eles chamam de lei de Sitter, que é a lei dos 5. E o que ele quer dizer com isso? Se você tiver um empreendimento, claro que está voltado para a recuperação, mas você pode pensar nisso de uma maneira geral. Ele quer dizer o seguinte, se você tem um projeto, seja fazer uma casa, seja construir um sistema elétrico, uma subestação, se você puder detalhar tudo dentro do projeto e você encontrar algum erro naquele projeto ainda no papel, você gasta 1 unidade de dinheiro. Então, seja $1, R$1, o que seja. Se você viu, você conserta e você não vai ter problema no futuro. Se você não viu, você vai embora e vai na fase de execução, você vai gastar 5 unidades de dinheiro. Então, ali, na execução, você vai começar a ter dificuldade de consertar aquilo que você podia consertar com 1 unidade de dinheiro. Então, eles falam que é a lei dos 5. Unidade de 1, quando você tem no projeto, unidade de 2, execução, unidade de 3, quando você vai entregar a obra, quer dizer, 25 e 125 quando você tem que fazer manutenção. Entendi. Aí o nível é muito mais drástico, né? Então, o recado da lei de Sitter é você ter que estar sempre, e eu sempre falei isso em sala de aula, e infelizmente a gente não dá valor a papel, a gente só dá valor a tijolo. Então, projeto é muito importante em qualquer circunstância, seja mecânica, seja civil, seja, ao meu ver, se você tem todos os detalhes do projeto, você tem todo o detalhe de um cronograma, você tem todo o detalhe dos quantitativos que você precisa, acabou, você consegue minimizar os problemas de execução. Deixa eu ver se eu entendi. Se você faz o projeto... Olha, isso é legal demais, hein? Eu não sei não, mas vamos falando. Se você faz um projeto e se você consegue identificar o problema ali no projeto, no papel, você vai gastar 1 unidade para reparar aquilo que você começou a fazer. Isso, essa que é a teoria. Se você faz na execução, ou seja, rolando o projeto,
com a mão na massa, e você identifica uma falha, você gasta 5 unidades de dinheiro. Isso. Se for na entrega, quando estiver lá quase entregando o papel lá de término, Descobriu que não está funcionando. Não está funcionando 25 unidades de dinheiro. E na parte de manutenção, acho que eu esqueci. 125. 125. É lei dos 5. Cara, que incrível. E eu tenho uma história que foi feita em 2008, que foi um reservatório numa siderúrgica no Pará. E aí foi assim, eu só vi na fase já do lado crítico, tinha a construção de um castelo d'água, inauguração, bandeiras, e a água começou a percolar na fachada do reservatório. E aí o que aconteceu é que na inauguração aquilo levou-se à ruptura e morreu 2 pessoas amassadas dentro da água, com água. A água caiu do reservatório e matou 2 pessoas. Caramba. A partir daí começaram lá do Pará, ligaram para a gente, quer dizer, ligou para o projetista, que diga de passagem, é uma pessoa que eu tenho um carinho, que é o Dr. Bruno Contarini, que construiu a Ponte de Niterói, que está fazendo 50 anos. Uou. Ponte de Niterói, que Deus o tenha, que ele tem uma pessoa que amo a vida toda. Então o Dr. Bruno falou, agora, depois que foi feito, deu vazamento, morreu gente, aí chama um bom projeto. Aí fizeram um bom projeto. E aí fui eu também com marketing de tecnologia de materiais, que é o meu segmento, e construímos. Aí você perguntar assim, a lei de Sitter, 125 não, fazer uma nova siderúrgica, quanto custou isso? 125 não tem preço. Não tem. A manutenção mal feita leva à ruptura ou leva à morte. Então, é muito importante esse tipo de cuidado que você tenha, onde você vai fazer uma empresa, uma obra de engenharia é aquilo que é mais importante, que infelizmente eu venho falando isso há 45 anos. A gente tem que dar valor ao projeto. Se você faz um projeto de estrutura hoje, 2% do valor total de um prédio é menos de 2%. Você vai dar 5% para o cara que está vendendo, a pessoa que está comercializando o teu produto. Então, infelizmente, na engenharia civil é isso mesmo. A gente não dá valor ao papel. E a gente perde por isso. Então, tem gente que tem sucesso? Claro que tem, mas é difícil, é complicado, porque papel ninguém dá valor. Dá valor sempre, eu brinco, dá valor sempre aquilo que você bota alvenaria em cima de alvenaria, tijolo em cima de tijolo. A gente coloca aí uma luz na responsabilidade do engenheiro, né? Sim. Como isso é importante, né? Em todas as engenharias, né? A gente está falando hoje da engenharia civil. Vou dar um exemplo simples lá de casa. A minha casa, que eu moro até hoje, que é uma casa bem antiga, ela é que chama de tijolo, que eles chamam de pedreiro falou que é tijolo trançado, que não tem coluna, não tem pilar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que meu pai fez essa casa aqui sem coluna e agora eu tô aqui embaixo? É um exemplo bobo da minha minha vida, mas olha que responsabilidade. Eu dei o exemplo do viaduto, né? O cara faz passam vidas ali. A gente tem a responsabilidade quanto à unidade de dinheiro, igual eu estava comentando, mas quando você falou desse acidente que teve, né? Vidas passam por ali. Claro, é muito risco. Tem algum valor? Tem como quantificar o valor de uma vida, né? Eu tenho aqui uma dica aqui no meu papel que eu queria lembrar e comentar com vocês, que eu acho que talvez seja interessante, é que, por outro lado, tem coisas boas. Então, o Shopping Tijuca, aqui no Rio, ele foi ampliado para baixo. Não sei se vocês viram que dá 3 andares para baixo. Então, naquela época desse desafio, a minha aluna, que é a Ida Marinho, que trabalha com o Dr. Bruno, que quando ele trabalhava, que fui eu, para variar, que levei a Ida Marinho para o Dr. Bruno, hoje ela também fez trabalho para o Oscar Niemeyer. A Ida, eu fui com ela, andando em volta do Shopping Tijuca, eu falei, o que você vai fazer, Ida? Vou fazer 3 andares para baixo. Eu falei, você está louca? Como é que você faz o shopping funcionando, fazer 3 andares para baixo, porque os donos do shopping queriam precisar mais lojas e o Dr. Bruno disse que não podia subir mais, porque não podia carregar mais a estrutura. Então, foi assim, só conseguiram fazer porque tinham um projeto de fundações, que foi, a partir do projeto de fundações, conseguiu ampliar. Então, legal. É um dado que eu digo sempre, que é a memória. A gente tem que guardar essa memória. Você faz um projeto e joga isso aí. Não, você tem que guardar e transferir isso para alguém que vai ser útil para algum dia. Pelo que eu entendi, então, foi possível porque existia lá a estrutura, em papel, era tudo tinha em desenhado. papel e vegetal o projeto de estaqueamento todo do Shopping Tijuca. Com isso, ele conseguiu reformular transferência de cargas, mas se ele não tivesse a Estaca Frank, que agora já fechou, mas a Estaca Frank tinha um projeto que eles acharam em papel vegetal, não tinha mais nada, não tinha nada de computador, era papel vegetal. Então, é uma constatação dizer para vocês, guardem
tudo. Exato. A vida é uma sequência de experiências que você tem. Memorial descritivo. Memorial, tudo. Então, ele só construir, ele falava isso para mim com muita propriedade, com muito orgulho, né? Porque a Estaca Frank deu para ele o projeto de fundações do shopping. Essa obra no Shopping Tijuca tem aqui uns 12 anos. Mas é isso mesmo. Pode ser. Eu tô falando isso que eu acho que eu tenho mais uma coisa em comum na minha época que eu tinha acabado de sair do curso técnico. Eu fazia alguns trabalhos lá de plantonista, né? Ah, é? Técnico, legal. né? Ficava lá para se desse algum problema nas máquinas de ar-condicionado, para promover energia para funcionar. Então eu acompanhei bem pouco, mas mais uma coisa que a gente tem em comum aí, né? É verdade, Shopping Tijuca. Na realidade, eu participei de alguma maneira porque, como você gosta daquilo, né? Eu volta e meia passeava no meio dos projetistas e conseguia entender. A ida foi para mim um desafio. Eles participaram da obra do Palace 2, por exemplo, quando caiu o Palace 2. E ali foi um desastre muito feio. E eu diria para você que nesses 45 anos foi o dia mais triste que eu tive entrar numa obra, quando as lágrimas saíram sem nenhum tipo de força, não, porque ver aquele prédio totalmente junto com pedaços de negócio de criança lá, aqueles escorrega, não sei o que, eu nunca mais esqueço. E aí daí o doutor Bruno é que tiveram que ampliar o outro, né? Que eu acho que foi um que caiu e o outro ficou, então foi um desafio muito grande, mas lá também deu tudo errado, mas eles conseguiram. Eles falaram assim, André, eu preciso de material para recuperar, para escorar o outro, senão ia cair o outro. E a gente conseguiu no final de semana. E esse desafio a gente conseguiu também, é muito legal e muito gratificante. Quando você falou de desafios, né, que movem a gente, né? Você falou sobre fazer uma obra lá no Shopping Tijuca, ele funcionando, né? Sim. Trocar o pneu, trocar o carro pneu com o carro andando, né? É verdade. E esses desafios, né? A gente fala da manutenção, que um bom profissional de manutenção, ele se dá bem com a rotina, mas também está pronto para novos... Quando acontece problemas, né? A criatividade, capacidade de analisar a melhor forma. Você imagina a pessoa que cria um projeto, olha, como a gente vai fazer isso lá no Shopping Tijuca, por exemplo, né? Sim. Porque não existe só uma maneira de fazer as coisas, né? Não, isso é outra coisa, sem dúvida nenhuma. Cada dia eu tenho uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que trabalhou comigo no metrô, no Maracanã, que foi ele que arrumou o pedreiro lá que falava alemão, né? E ele, para mim, é uma pessoa, eu acabei de falar nele hoje também, cada dia é um dia diferente, que ele cria uma situação diferente para ele trazer uma solução diferente. Então, ele hoje é diretor de engenharia de toda da empresa que ele trabalha no Brasil inteiro, deve ter mais de 300, 400 a retrofitting, que eu tenho um maior carinho, que foi Cobra, junto, crescemos juntos, mas essa é o sucesso dele, a criatividade. Ele nunca gosta de ficar imaginando, tem que sair fora da caixinha, que ele diz. E vocês têm que sair fora da caixinha, para entender o que vocês vão fazer e fazer melhor. Então, só para dar um exemplo típico, por acaso foi uma obra no Caju, aqui no terminal, multiterminais. Então, ele ganhou a obra, que ele descobriu como é que ele ia fazer, todo mundo bota andaime para fazer uma obra de reparo num cais. Ele botou um barco. Ele fez um barco, que é uma plataforma que ele criou e ninguém pensou nisso. Agora o pessoal todo mundo está querendo, tem gente que está fabricando esse negócio para tudo quanto é barco nos cais no Brasil inteiro, mas ele, que eu saiba, ele criou. E mais um detalhe, ele negociou não precisar botar o material por baixo, ele fez um buraco por cima. Então, ele pediu o calculista para deixar fazer um buraco no cais. Então, ele conseguiu facilidade e velocidade num trabalho que demora muito e ninguém entendia por que eles iam ganhar dinheiro. Eles conseguiram. Legal. Então, assim, hoje a tecnologia ajuda bastante, né? Para fazer, para você observar, deslocamento. Você falou sobre criatividade, que continua sendo um fator essencial, né? A nossa conversa, como eu tinha te falado, André, ela passa muito rápido. A gente tem na hora de ir embora, né? A gente tem muita coisa para falar. O que eu queria... Para fechar. Isso, o que eu queria, antes de a gente falar, já encerrando, você é um exemplo pra gente. Eu tô aqui inspirado. Não vou falar pra você que eu vou querer mudar de engenharia. Não, mas você vai fazer. Você tem uma história bonita na engenharia elétrica, né? Com manutenção. Eu sou apaixonado pelo que faço, eu gosto muito da manutenção. E a gente está falando mais uma vez aqui de um exemplo de uma mulher que fez a sua vida profissional com muito esforço, com muito trabalho.
eu fico feliz de conversar contigo sobre isso de uma maneira muito simples, porque esse é o nosso objetivo, como a gente conversava. Quando você perguntou sobre o que era o podcast, qual era a iniciativa, eu fiquei feliz. Eu até falei para você assim, não tem muito o que falar de mim, de falar do podcast, eu entrevistaria você, mas assim, é importante porque você tentou entender qual é a essência, qual é o propósito do Manutenção com Propósito. A nossa conversa aqui, ela é isso. A gente não vai conseguir ter o nível de profundidade para engenheiros civis, né? A gente não vai conseguir falar muito tecnicamente, mas eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente vai olhar para a engenharia civil com melhores, ainda mais, vai olhar com mais importância, vai olhar com mais responsabilidade, com mais respeito, com mais carinho e admiração. E nesse momento eu quero te agradecer de novo e pedir para você deixar um super recado para a gente aí, para quem assiste o nosso canal. Olha, gente, esse desafio, eu acho que cheguei aqui não sabendo direito por onde a gente ia caminhar, mas eu fiz alguns itens, botei 3 itenzinhos aqui para colocar para vocês de maneira muito carinhosa, em que eu escrevi assim, ó, fazer o que ama ou amar o que faz. Você tem que arrumar um jeito que tem que amar. Nunca deixe de estudar para crescer. Não pense que você está dona do que você está fazendo hoje. Cada dia você aprende. E, finalmente, tudo que você faz de bom, você recebe em troca hoje, amanhã ou mais tarde. Faça. Faça sem nenhuma cobrança. Seja feliz fazendo o bem. E só para fechar, eu tenho uma frasezinha: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual todo dia. Vamos fazer diferente. Um abraço grande, parabéns. Eu espero que tenha sido útil. De coração, eu fico muito orgulhosa de estar aqui participando desse carinho de você, olhando e que sirva de alguma maneira para estímulo a cada um de vocês. Um beijo. Um beijo, gente. Esse foi o nosso 11º programa. Eu estou muito feliz com essa conversa. Parabéns a todas as mulheres, né, na Semana do Dia da Mulher. E vamos lá. Siga a gente lá no Manutenção com Propósito no LinkedIn, no YouTube, e vamos continuar fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Viva a Manutenção com Propósito. Um beijo. Obrigado, Andréia. Até a próxima. Um beijo para todos vocês e uma boa noite. Ficam com Deus. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Sei lá, deu? Ficou lindo demais.